estúdio. Vai esperar o café, pastor? Ah, tá demorando, eu acho que ele foi buscar lá na cozinha, então deixa, pode deixar. Depois eu tomo. Na hora que tiver acabando, a gente... se chegar aí, a gente... Na garrafa, a gente... toma no outro. Não, tranquilo. Entra de novo. Não, podemos ir, Então, podemos ir. Gravando. 3, 2, 1. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Seus ponteiros estão alinhados com a vontade de Deus? Sua vida está alinhada com o trono do Senhor? A gente tem de estar acertando a rota da nossa vida constantemente, não é verdade? Alinhando os ponteiros. O Senhor nos chama, o Senhor nos fala e nesta série de programas estamos conversando sobre as bem-aventuranças. Conversando sobre o que Deus nos fala de dicas de felicidade. Como podemos ser felizes? O que traz a verdadeira felicidade? O Senhor nos fala de muitas coisas. Jesus nos ensina muitas coisas. E no programa de hoje conversaremos sobre a bem-aventurança para os convidados para as bodas do Cordeiro. Quem está convidado para a festa de casamento do Filho de Deus? Quem está convidado para as bodas do Cordeiro? Você foi convidado? Você tem o convite? Você sabe quando será? Você sabe como deve estar preparado para isso? Vamos ver isso no nosso programa de hoje. Então não saia daí. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que a palavra de Deus tem coisas tremendamente maravilhosas para o nosso coração. E o Senhor nos diz que bem-aventurados são os convidados. Você já teve notícia de alguma festa que você gostaria de estar, mas não foi convidado? Esqueceram de mandar o convite para você ou simplesmente pensaram que na seleção dos convidados você estaria de fora? Dá uma pontinha lá no coração, não é? Uma pontinha, um sentimento, puxa, será que eu fui rejeitado? Por que será que eu não fui convidado? Por que eu não estou na lista dos convidados para esta festa? Hoje, muitas festas de casamento que dão muita despesa estão bem restritas a poucos convidados, porque vão dar um jantar, porque vão fazer muita comida e se tiver muitos convidados, a despesa é muito alta. Então há uma seleção no número de convidados. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre um convite especial para uma festa especial em que a abundância de comida, de bênçãos, de maravilhas, de ornamentação e etc., é para o mundo inteiro. Vamos ver o que Jesus nos ensinou. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, nós vamos ler do verso 5 ao 9. Apocalipse diz assim: Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou:
São estas as verdadeiras palavras de Deus. Que coisa linda! Aqui nós estamos vendo uma cena do futuro, uma cena que João viu a respeito das coisas que vão acontecer. João é como se ele entrasse na máquina do tempo e João viu o futuro. Ele viu as coisas que vão acontecer. Ele teve a visão celestial. Ele teve visão também da terra e até do universo, ali no livro do Apocalipse, quando ele estava como prisioneiro na ilha de Patmos. E aqui a palavra de Deus nos diz que João, ele entra nos céus, em espírito ele é arrebatado, ele contempla, ele ouve coisas maravilhosas. Jesus havia falado sobre as bodas do Cordeiro, mas aqui ele diz que ouve uma voz que sai do trono, dizendo: dai louvores ao nosso Deus, todos pequenos e grandes. E aí ele vê uma multidão. Ele ouve a voz daquela multidão como de muitas águas. Eu já estive ali em Foz do Iguaçu, lá naquela hidrelétrica tão maravilhosa, e ali diante daquelas cataratas do Iguaçu. Gente, nós tentamos cantar Quão grande és tu, mas um pertinho do outro não dava para ouvir a nossa voz por causa do barulho das águas, a força das águas, aquele som estridente, maravilhoso, tão alto, tão forte. E João ouve este som como de muitas águas, um som que não dá para você falar aqui, não dá para ouvir. E aquele som como fortes trovões. Imagina a força. Diziam: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos, demos-lhe a glória, exultemos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Hoje, nós podemos enfrentar lutas, podemos enfrentar dificuldades, podemos enfrentar tribulações, enfrentamos batalhas espirituais em todos os níveis, em todas as funções. Aqui no Brasil, nós estamos debaixo de uma tremenda batalha espiritual da luz e trevas. Estamos numa batalha espiritual tão grande pelo destino do nosso país, vendo que precisamos de Deus, precisamos da sua graça para continuarmos com liberdade. Liberdade para pregar, liberdade para crescer como nação, porque as trevas estão aí tomando conta das nações ao nosso redor. Porque estamos vendo as nações como o Chile, por exemplo, mal começou um novo governo, já perdem as suas propriedades, já perdem a sua liberdade, já vem tanta coisa tão difícil sobre eles. Estamos vivendo assim. Nossos irmãos na Nigéria enfrentando a morte, igrejas sendo queimadas pelos islâmicos, pelos muçulmanos. Lugares como a Coreia do Norte, como a China, como a própria Rússia, em que ser cristão é ser tratado como um criminoso, é ser torturado e muitas vezes morto. Nos países de maioria islâmica, nossos irmãos são condenados à morte pelo fato de terem se convertido do islamismo para o cristianismo. Nós vivemos tantas lutas, tantas dificuldades, mas nós sabemos que isso vai passar. Nós sabemos que o Senhor nos promete que não apenas dias melhores, mas Ele nos promete uma grande vitória. Ele nos promete a condenação das trevas, do inimigo, do mal. O julgamento já foi feito, o lugar já foi preparado, um lago de fogo e enxofre, mas ainda estamos sujeitos até chegarem estes dias. E haverá esse tempo maravilhoso das bodas do Cordeiro. Haverá esse tempo maravilhoso de festa
para multidões, multidões em gozo e em festa. Se uma festa rica aqui é tão maravilhosa, a ornamentação tão linda, tantas flores, tantas cores, tantos frutos, tantas cortinas, tantos lugares maravilhosos para sentar a mesa posta, imagina as bodas do Cordeiro. Mas olha o que Jesus falou. Ele contou uma parábola sobre as bodas, sobre esta festa. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 22, de 1 a 7. Jesus contou o seguinte: de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Bem, Jesus está contando esta parábola para os judeus, para o povo de Israel, para os seus contemporâneos e conterrâneos que ali estavam ouvindo as suas palavras. Jesus contou para eles. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante. Os céus, o que João viu lá no Apocalipse, é semelhante a um rei que convida para a festa de casamento do seu filho. Receber um convite desse, não existe nada maior ou mais maravilhoso. Não existe nenhum privilégio maior do que esse, ser convidado para o casamento do filho do rei. Mas o Senhor Jesus disse que o rei então mandou seus servos: vão, porque a festa de casamento aqui no Ocidente, a gente recebe o convite com a data e o endereço. E um horário. Então a gente se prepara, se apronta, fica todo mundo bem bonito, as mulheres se maqueiam, se produzem, estão tão lindas e vai chegando o horário, vamos para a festa. Mas no Ocidente não era assim. Na época de Jesus não era assim o casamento. Quem dava a festa de casamento era o pai do noivo. Aqui é a família da noiva. Lá era o pai do noivo. E sabe, todos os convidados não sabiam a hora da festa e nem o dia. Então, se preparavam, estavam ali com a roupa tudo prontinho, estavam ali com as suas lâmpadas preparadas, porque se fosse à meia-noite, se fosse às 5 da manhã, se fosse ao meio-dia, que hora fosse, eles deveriam ir quando ouvissem que o noivo estava chegando. Os chofarins tocando os seus chofares e então o grito: eis o noivo, saí-lhe ao seu encontro. O pai do noivo preparava o banquete, imolava os bois, os novilhos cevados, preparava tudo, o churrasco, e quando colocava para assar dizia: vão chamar os convidados. Está tudo pronto. A carne já está assando, já está tudo pronto. Podem chamar os convidados. Por isso, Jesus disse: aquele dia e hora ninguém sabe, nem o filho, somente o Pai. Para nós é estranho não saber, o filho não saber a hora do casamento, a hora das bodas, porque aqui no Ocidente nós estamos acostumados com isto, com data, horário, tudo certinho. E o local. Mas em Israel ou no Oriente, o pai do noivo, quando tudo estava pronto, podem vir. E aqui Jesus conta que
quando os servos foram buscar os convidados, eles não quiseram vir. Não vai dar não. Muito obrigado. Pode buscar os outros convidados. Não vai dar para eu ir. Um foi para o seu campo, o outro foi para o seu negócio. E não veio ninguém. Os servos chegaram e trouxeram a notícia, olha, ninguém. Além de não irem à festa, alguns agarraram os servos e os maltrataram e até mataram. O rei ficou furioso. Imagina, faz uma festa, os convidados não são dignos, não vêm e ainda matam os servos que vão chamá-los. Então a palavra diz, Jesus contou que o rei ficou tão bravo, que incendiou a cidade daqueles servos, daqueles convidados, e exterminou, acabou com eles. Será que os judeus estavam entendendo o que Jesus estava dizendo? Será que eles estavam compreendendo esta parábola? Quem eram os primeiros convidados para a festa, para as bodas do reino dos céus? Israel, naturalmente. Os judeus, naturalmente. Os primeiros convidados, a nação de Israel, mas rejeitaram. Então o Senhor manda chamar outros convidados para as bodas do Filho do Rei. Mateus 22, seguindo o texto de 8 a 10, nós lemos o que Jesus ensinou. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. O Senhor aqui está dizendo que Ele não ia deixar aquela festa sem convidados. Ele não ia perder aquilo que Ele investiu naquela festa. Os convidados não eram dignos. Os convidados se portaram de uma maneira que irou o rei. E nós sabemos que, depois da morte de Jesus, ali na cruz do Calvário, nós sabemos que Jerusalém foi incendiada. Aquela geração do tempo de Jesus, 40 anos depois da crucificação e ressurreição de Jesus, muitos judeus foram mortos. Se cumpriu o que Jesus falou, se cumpriu esta parábola, este exemplo que o Senhor deu do mundo espiritual. Os convidados não eram dignos, rejeitaram Jesus, não reconheceram a visitação do Filho de Deus. Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. E tu não quisestes. Tu não quisestes. Rejeição. Rejeitaram Jesus. Até hoje continuam judeus rejeitando Jesus. Mas aos que o recebem, mas aos que o aceitam, mas aos que estão na festa, nas bodas. Então o Senhor disse, o rei disse, olha, não importa. Aqueles primeiros convidados eram os nobres, eram os melhores, eram os meus amigos, não quiseram vir, então vão pelas encruzilhadas, vão pelas estradas, vão pelos caminhos, saiam, chama todo mundo para a minha festa. E bons e maus. Vamos ver que a sala do banquete ficou repleta. Entrou um tantão de gente, gente que não era digna. Quem são estes? Eu e você. Nós, que não somos da nação de Israel. Nós, que não somos descendentes diretos de Abraão, pelo DNA de judeus. Nós,
que não fomos os primeiros convidados, bons e maus. Todos fomos convidados para essa festa. Mas será que pode entrar qualquer um? Será que todos entraram? Como ficou essa história? Vamos ver como Jesus conta os requisitos para participar das bodas. Continuando, Mateus 22, de 11 a 13. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bem, o rei veio ver os seus convidados. É claro que bons e maus, aleijados, cegos e todo tipo de gente estava ali na sua festa. Mas tinha algo muito especial. Estavam no palácio. Não poderiam vir vestidos maltrapilhos, sujos, rotos. Não, era uma festa real. Era uma festa de requinte, uma festa riquíssima. Não havia nada superior àquela festa. Então, eles estavam vestidos com roupas nupciais, com roupa de festa, roupas caras, roupas lindas. Nós sabemos o valor de uma roupa de festa. É muito mais caro do que uma roupa comum do dia a dia. E então o rei percebeu que tinha uma pessoa, tinha um homem que estava maltrapilho, que não estava com veste nupcial. Como ele entrou? Ele não passou da maneira legal. Ele não entrou pela porta, ele não passou pelos requisitos para estar na festa. Porque todos os convidados foram convidados, mas passariam por um banho, um ritual, uma limpeza, que para o reino de Deus é o batismo, é a confirmação da entrega da vida ao Senhor. Receberiam vestes lindas, vestes nupciais, veste para cada um deles. E nós, para a festa das bodas do Cordeiro, recebemos vestes novas, vestes de justiça. Aquela grande multidão ali no Apocalipse, eles cantavam: chegou o tempo das bodas do Cordeiro, está acontecendo agora. E a noiva já se ataviou, de linho finíssimo, branco, resplandecente, puro, que são os atos de justiça dos santos. Não tem como estar nos céus, não tem como estar na presença de Deus com as roupas rotas, rasgadas, sujas. Não tem. Para estar na presença do Senhor é com vestes nupciais, com roupa de festa, as roupas mais lindas, mais caras, dadas pelo próprio Rei, dadas pelo próprio Senhor. Isso significa santificação. O apóstolo Paulo diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ninguém. Você entende isso? Ninguém. Quem sabe você quer viver lendo a Bíblia, pregando o Evangelho, cantando, sendo um ministro de louvor, mas vivendo no pecado, abrigando pecado e abominações no seu coração. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Essas roupas limpas são dadas pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Significa santificação. Ninguém verá o Senhor vestido de qualquer jeito. Ninguém pense que engana Deus. O rei veio ver e talvez este homem estava ali se escondendo no meio de todos, mas ele estava destacando e o rei disse: amigo. Ele não disse meu filho. Amigo, como é que você entrou aqui? Como você conseguiu entrar? O que você está fazendo aqui? Tirem-o. Ele não é digno. Ele não pode estar aqui. Então, é tão importante saber que para fazer parte,
para ser bem-aventurado, feliz como convidado. Somos convidados e dizemos: sim, eu quero, Senhor, eu quero estar na tua festa, eu quero estar nas bodas do Cordeiro. Mas temos de passar pela porta, pelos requisitos, por esse banho de purificação, a troca de roupa, a troca de vida, a santificação. Que tal fazer isso agora? Vamos? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e entregue agora a sua vida ao Senhor em santificação. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quem eu sou, tu sabes como eu vivo e tu sabes como eu preciso do teu perdão. Lava o meu coração, purifica-me de todo pecado, tira todo o peso de pecado da minha vida e dá-me uma nova chance, um novo coração, uma página em branco para começar a escrever a história da minha vida daqui para frente. Veste-me com as tuas vestiduras de santidade, apaga o meu passado e dá-me uma nova vida. Eu quero estar nesta festa maravilhosa. Eu quero estar com esta multidão, exaltando o teu nome, com vestes brancas, limpas, santas. Ajuda-me, eu me entrego a ti, para ser completamente teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. É entregar a vida ao Senhor, permitir que o Espírito Santo nos guie, nos fale e estar com nossas vestes brancas, em santidade, na presença do nosso Deus. Vamos à festa, às bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe e até lá.